Olá, bom dia a todos e a todas. Bem, iniciaremos mais uma reunião de trabalho de recuperação e aprofundamento, matemática, anos finais e ensino médio. Bem, como você já me conhece de outras formações, eu sou o professor Marcelo Navarro, da área de matemática, estarei aqui conduzindo esta reunião de trabalho junto com o professor Adilson. Bom dia, Adilson. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos ouvem. Vamos lá para mais um dia de formação, estudo e Isso, melhoria da qualidade da educação, não é verdade? isso, Vamos lá. Bom dia a todos. exatamente, perfeito, Adilson. Vamos aos nossos objetivos hoje da reunião de trabalho, por favor, né? Os objetivos, né, para os professores aí se interagirem o que nós vamos discorrer nesta formação. Que o objetivo aqui nosso é socializar as datas, né, e os temas das próximas ATPC e os procedimentos para a organização delas, né? Esse é um dos objetivos. Outro objetivo é apresentar uma articulação, né, entre formação, aulas do Centro de Mídias e avaliação, que é o cronograma integrado, recuperação e aprofundamento. Outro objetivo que é refletir sobre como podemos potencializar o trabalho de planejamento e formação da próxima ATPC. Tá? E o último será apresentar uma sugestão de tarefas para esta ATPC, realizando a SA4, né, situação de atividades 4, e a sequência de atividades anteriores. Então, esta reunião de trabalho, nós vamos fazer um tratamento mais nessas questões da sequência de atividades A4. Tá? Também nós temos alguns informativos para passar aos participantes desta reunião de trabalho, por favor, né? Próximo slide aqui, né? Que é a questão de concepção, que nós mudamos aqui com alguns formatos. Essa ideia da reunião de trabalho, né? Não é uma questão mais de formação, mas uma reunião de trabalho. O que é? São reuniões quinzenais que antecede a semana B, né? Nós estamos na semana A, semana que vem inicia a semana B, recuperação e aprofundamento, parelhamento geral, né? Aí nós temos o público-alvo, que é os PCNPs, PCs e PAC, tá? Os PACs. Então, o objetivo aqui desta reunião de trabalho, né, como já discorri anteriormente, que é apresentar os temas, visão geral das ATPC, bem como trazer informações relevantes. E quando será realizada essas reuniões, né? Dos anos finais e ensino médio? Às segundas-feiras, né, de matemática, das 8h30, das 8h30, desculpa, às 9h15. E logo em sequência, como hoje o nosso primeiro momento, os 45 minutos de matemática, logo em sequência nós teremos o pessoal de língua portuguesa, que é das 9h15 às 10. Tá? Então, nesse momento, matemática, tá? Depois após os 45 minutos nessa reunião de trabalho, vem o pessoal discorrendo com a língua portuguesa com a sequência de atividades. Tudo bem? Tá? Então, essa será a concepção e a questão do trabalho que nós vamos discorrer aqui nesta reunião, tá bom? Por favor, o próximo slide, que é as datas e temas, né, das próximas semanas de ATPCs. Então, aí na semana B, que vocês podem ver, aí nós temos um cronograma, início às 7 horas, às 7 às 7h45 na unidade escolar, que é o tema local, né? Aí das 7h45 a 8h30 também continua a unidade escolar, o tema local. Às 8h30, às 9h15, EFAP o currículo, isso já aborda o aspecto geral, no caso de matemática, na quinta-feira, o pessoal junto com a pessoa da área de ciência, natureza e matemática. Aí nas 9h15, às 10h, EFAP, já é o currículo, recuperação e aprofundamento. Aí é a etapa, nós vamos trabalhar a questão da etapa, das 9h15 às 10h. E das 10 às 10h45, currículo, recuperação e aprofundamento, aqui na EFAP, aí a questão de trabalhar com ano e série, para os canais de recuperação e aprofundamento. Das 9h45 às 11h30, que é o desdobramento da pauta na unidade escolar, e das 11h30 a 12h15, na unidade escolar também, o desdobramento da pauta. Então aqui a recuperação e aprofundamento é o cronograma dessas datas. Aí está destacado em amarelo, dia 11/3, que é a semana que vem, das 9h15 até as 10h45. Esse destaque é a questão da recuperação e aprofundamento. Vale lembrar que também nós temos o reprise às 10h45 até as 17h15. Tá? Então, para a próxima semana da TPC da área de Ciência, Natureza e Matemática, inicia às 11, retificando minha fala aqui, das 8h30 às 9h45, esse primeiro momento, depois para os canais de recuperação, nós trataremos a questão das mulheres na ciência. Tá? Então, a TPC com matemática, porque essa semana
dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, nós vamos contemplar essa temática. E além do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, também vamos discorrer o dia 11 de fevereiro, que é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, tá? Com reflexões por meio de análise de dados das mulheres na sociedade e como proporcionar pesquisa e ciência na escola para todos os estudantes. Tá? Então essa é a temática da ATPC da semana que vem. Tá? Por favor, a produção, próximo slide. Tá? Isso. Aí nós temos um cronograma integrado, tá? Esse cronograma integrado, que é a articulação entre a formação, aulas do Centro de Mídias e Avaliação, né? Tendo em vista que haverá um desenvolvimento dessas atividades, né? Tá? Na questão tanto presencial quanto remota com os nossos estudantes. Que isso é essencial, que o cronograma de trabalho das aulas oferecidas no Centro de Mídias e da escola estejam articulados, esse envolvimento entre as aulas do Centro de Mídias com as aulas presenciais ou remotamente com os professores junto com seus estudantes. Tá? Aí nós temos que a questão para apoiar o professor em um planejamento, né? Antes da aplicação da sequência, teremos formação continuadas em ATPC, né? Aquelas formações que nós trataremos sobre as questões da recuperação e aprofundamento dos anos finais, ensino médio também, as sequências de atividades, tá bom? Aí nós temos também, por favor, o próximo slide, que é um cronograma integrado, importante esse cronograma, e vocês visualizarem um pouquinho como é desenvolvido essa questão das sequências de atividade. Por exemplo, a formação na TPC, nós estamos trabalhando na sequência de atividade 4. As aulas do Centro de Mídias, sequência de atividade 3. Quer dizer, na formação nós antecipamos as sequências, né? E já no Centro de Mídias está com a sequência de atividade 3. Então é uma antecipação da formação da sequência SA4, sendo que já no Centro de Mídias estão com a SA3. Isso vai desenrolando conforme o cronograma. Tá? Aí nós temos a questão da avaliação, né? Que é as avaliações diagnósticas de entrada e as APs, né, avaliação de aprendizagem de processo, que estarão alinhadas ao cronograma de aplicação do material didático, que é o material Aprender Sempre, que permitirão mensurar o desenvolvimento das habilidades ao longo do tempo. Tá? Na frente da questão da avaliação, cumpre um papel formativo de identificar ao longo do processo as dificuldades e avanços na aprendizagem dos estudantes. Né? Então, nesse caso, é fornecendo subsídios para o professor para planejar, né, intervenções pedagógicas. Tá? As sequências de atividades, que é a atividades digitais, com questões, vocês podem ver na última coluna, que sequência digitais de atividades. Então, são atividades digitais com questões elaboradas a partir do Aprender Sempre, que contribuem para acompanhar, a questão da frequência, né, dessas atividades, o desenvolvimento dos estudantes nas habilidades essenciais. Né? A partir dessa identificação das necessidades de aprendizagem dos estudantes, é possível elaborar algumas estratégias, né, pedagógicas, metodológicas, didáticas, e assim para minimizar esses impactos, as dificuldades dos alunos, e também para aprofundamento, né, daquele objeto de conhecimento que está sendo discorrido no material que é o Aprender Sempre. Tá? Então, é interessante que vocês atentem um pouquinho a esse cronograma integrado aqui. Tá? Vocês podem printar, lembrando que esse material depois vai ficar disponível para o repositório, que é um assunto que depois da minha fala eu vou comentar um pouquinho como você obter esse material e os materiais de formação, tá bom? Aí nós temos a questão da estruturação das ATPCs para 2021, né, que as transmissões das ATPCs da EFAP, realizadas por meio do Centro de Mídias aqui, trarão orientações de planejamento para os professores, tá? Que possam desenvolver essas sequências de atividades durante as ATPCs nas unidades escolares, que é a questão do desdobramento dessas atividades, em pares, né, presencialmente ou de maneira remota, respeitando, né, os protocolos sanitários. Isso é muito importante. Tá? A questão do programa de recuperação e aprofundamento, o que muda, né, do ano de 2020 para o ano de 2021, essa questão do programa de recuperação e aprofundamento. Em 2020 havia uma formação dos formadores para os PCs, PCNPs e professores facilitadores, e que conduziu o desdobramento da pauta na unidade escolar. Agora em 2021, como é esse formato? Então nós não dizemos assim o seguinte, que é uma formação neste momento, mas uma reunião de trabalho. Tá? Essa reunião de trabalho que vai acontecer, uma reunião que junto com os PCs, PCNPs e PACs, que para fazer um alinhamento
com orientações gerais e uma visão mais geral de didáticos, movimentos mais didáticos e metodológicos para as ATPCs. E as transmissões ocorrerão no canal Gestão. No canal Gestão, no horário que eu tinha falado anteriormente, né, para os anos finais, iniciais, que são as segundas-feiras, das 8h30 às 10h. Tá? Lembrando que o primeiro momento, os 45 matemática, depois nós teremos o outro momento, que é língua portuguesa. O programa de recuperação e aprofundamento, o que muda? Né? Por favor, a produção, próximo slide. Não, o outro, por favor. Isso, não, o outro. Mais um slide, isso. Tá? A estrutura da questão da transmissão da EFAP, realizada por meio de transmissão de mídias, isso já foi discorrido. Mais um pouquinho, por favor, produção, avança mais um pouco. No slide, por favor. Tá? Então, programa de recuperação, é mais outro, mais um. Isso, programa de recuperação e aprofundamento, o que muda? Né? A questão do desdobramento da pauta nas ATPCs da escola, que será orientado ao professor, né, pelo formador durante os primeiros 15 minutos da transmissão da formação pelo centro de mídias. Tá? Para acessar o roteiro com a sugestão de atividades de planejamento, nós temos aqui um link que vocês podem acessar esse roteiro da recuperação, tudo bem? Tá? E aí nós temos um tutorial, tá, que é o próximo slide, que fala sobre como acessar o material de informação do repositório. Tá? Vocês podem acessar aqui o site de Centro de Mídias, tá? Na parte de repositório, ali vocês clicam repositório para encontrar esse material. Aí em sequência, você escolhe a data, que é o próximo slide, por favor. Tá? Isso, aí vocês podem escolher a data da realização, né, para utilizar o material, o assunto, quer dizer, a recuperação. Tá? Clica em pesquisar, aí você tem essa telinha, por favor, né? A próxima, aí escolha a formação e clique em play. Aí você obtém a gravação de formação e o arquivo em PPT em anexo. Então você tem a gravação da formação e o PPT em anexo. Tá? Lembrando que essas informações aqui na reunião de trabalho, nós vamos reiterar esse formato de reunião de trabalho e as formações da recuperação e aprofundamento. Tá? Então, neste momento, são as minhas considerações. Vamos dar sequência agora à reunião de trabalho com o professor Adilson. Adilson, agora com você, passo a minha palavra. Boa formação a todos nós, boa reunião. Obrigado, Marcelo. Bom, vamos lá, pessoas queridas. Vamos colocar aqui em prática, tentar colocar em prática, né, todo esse conjunto de coisas que o Marcelo nos apresentou, não é isso? Então, vamos começar aqui pelo primeiro slide, que é o número 14, por favor. Tá? Nós vamos estar aqui explicando para vocês e dar um entendimento importante, né? Então, lá na semana que vem, quando os nossos formadores estiverem conversando diretamente com os seus professores, existem essas 3 etapas. Já foi mostrado na semana passada, eu peço um pouco desculpas desde já por repetir um pouquinho, porque na nossa transmissão anterior nós tivemos um problema técnico e eu tive que falar em um pouco mais de 6 minutos, que estava programado em 20 minutos. Então, tomando esse cuidado, nós estamos resgatando um pouquinho daquela transmissão, tá bom? O primeiro ponto importante que a gente tem que entender, e é um pressuposto que nós estamos adotando aqui, em que a formação, ela ocorre nesses 3 momentos. A formação não é, em hipótese alguma, somente essa transmissão que nós fazemos junto aos professores. Uma primeira transmissão em que um formador fala para toda a etapa do ensino fundamental ou nos finais, e um outro formador, ao mesmo tempo, fala com todos os professores do ensino médio, né? Então, essa formação de etapa, a gente lida de uma maneira transversal, abordando um assunto, um tema que a gente chama de eixo de formação, tá bom? Então, lá na semana que vem, nós temos uma transmissão de 45 minutos com os formadores, de maneira geral. Depois, os 45 minutos seguintes, entram os 7 formadores ao mesmo tempo e conversam diretamente com os seus professores no ano específico de cada série, de cada ano, ok? Aí a gente fala diretamente sobre as atividades dos materiais presentes nos materiais do Aprender Sempre, de maneira objetiva. Agora, perceba, isso aqui nós colocamos como objetivo, o tempo é curto, né, 45 minutos. Então, a gente busca sempre estabelecer uma forte relação entre
a habilidade essencial e as atividades presentes no material Aprender Sempre, e puxamos ali um conjunto de reflexões, tá certo? Essas reflexões a gente só dá uma pincelada, na verdade, porque a gente acredita que esse último momento que está destacado aí na figura, né, em laranja, né, que é o desdobramento da escola, volta o slide, por favor, observem que essa última etapa, um anterior, por favor, essa última etapa, que são aí 90 minutos, é quando efetivamente a formação ocorre, porque é quando o professor tem a oportunidade de refletir sobre seus valores e, portanto, sobre suas crenças, né? Num determinado momento, hoje eu falo assim, a importância da crença, que ela é pautada nos valores. Então, a discussão entre os professores, a reflexão dos professores, e nós damos pistas, sugestões e caminhos. Outros podem ser adotados, mas assim a gente consegue trazer aqui resultado de bastante estudo, bastante pesquisa, né? A gente mostra assim qual que seria essa uma possibilidade de reflexão. É aí que vocês, né, coordenadores, ganham importância e têm um papel fundamental nesse processo, que é de justamente organizar esse trabalho de planejamento e reflexão, ou seja, é um momento de fazer e refletir ao mesmo tempo, tá? Isso eu queria começar e dar grande destaque para vocês. Todos esses 3 momentos são feitos de maneira que tudo, o tempo todo, é formar e planejar e fazer ao mesmo tempo, certo? Destacamos que as tarefas a serem feitas nisso que está sendo chamado de desdobramento na escola são apresentadas também aos professores nos últimos 15 minutos aqui da transmissão da etapa. Desculpe, falei errado. Ocorreu nos últimos 15 minutos nessa transmissão de ano sério. Na próxima semana, ela será feita nos primeiros 15 minutos, ok? Próximo slide, por favor. A partir de agora, eu estou olhando para vocês, coordenadores pedagógicos, né? Para, assim, ter uma noção do que ocorre como um todo. Honestamente, eu falo para vocês, serve para matemática, mas serve também para as outras áreas de conhecimento, tá certo? Toda essa estruturação. Os primeiros 45 minutos na transmissão da semana que vem, nós falamos da formação em etapa, como eu disse há pouco, aonde a gente foca mais esse tema transversal e menos a relação com o material Aprender Sempre. A gente prioriza um pouco em detrimento do outro, mas sem perder de vista. Nos outros 45 minutos, essa priorização se inverte. Então, nas formações de ano série, o que acontece? Os nossos formadores, os 7 ao mesmo tempo, eles focam as tarefas presentes ali no material Aprender Sempre, discute metodologia, traz dicas, problematiza, tenta fazer o professor assim, refletir um pouco sobre as coisas que estão aí colocadas, ok? É mais ou menos essa lógica que a gente tem trabalhado. Próximo slide, por favor. Nesse processo de transição que existem, você já tem aí um roteiro formativo. Produção, por favor, próximo slide. Isso. Esse material vocês já tiveram acesso, tá certo? Nós já tivemos 3 apresentações, 3 transmissões, teremos a última desse primeiro bimestre falando das tarefas, né? Na próxima quinta-feira, da outra semana, né? Então, assim, cada uma delas, nós tratamos aqui um eixo de formação, tá certo? Que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, para que todos vocês possam entender esse processo. Tudo que eu estou falando aqui está descrito aí de uma outra forma, nesse roteiro formativo que está presente nesse link aqui. Próximo slide, por favor. Eu vou estar falando um pouquinho mais acelerado, mais 2 enter, por favor, para dar as próximas coisas, né? Então, assim, na primeira semana, produção, mais 2 enter, por favor. Isso, tá bom. O que nós estamos falando aqui? No que se refere à educação matemática. Nós, de longa data, esse assunto surge, assim, a gente está tentando deixar aquele ensino mecânico, atribuir significado ao que se ensina, para que o aluno possa atribuir significado àquilo que ele aprende, tá certo? Para isso, no próximo slide, agora, vocês já estarão vendo alguns mitos que precisam ser quebrados para que isso possa ocorrer. Produção, próximo slide, por favor. É isso, ó.
há vários materiais já publicados, né? Então, assim, o que a gente precisa romper no que se refere ao ensino da matemática? Que problema matemático tem uma e somente uma resposta correta. Isso não é verdade, tá certo? A gente tem que buscar formas diferentes de chegar nessas resoluções. Outro mito que precisa ser feito. As respostas nem sempre são numéricas. Nessa sequência de atividade 4, tem uma delas, ou duas, me lembro agora, assim, me parece que trabalha muito mais com o pensamento geométrico do que com o pensamento aritmético. Então, a gente precisa quebrar essa ideia de que matemática só é número, né? Ela vai muito além disso. Terceiro mito, que esse é fundamental, que só existe uma forma correta de resolver, tá certo? E geralmente essa forma correta é aquela que o professor conhece. Não, tá certo? Os alunos conseguem bolar estratégias diferentes, e nessas estratégias diferentes é que, a partir delas, o professor e os próprios alunos precisam conversar com elas, sempre mais tentando entender a lógica, o caminho do outro, do que justificar que o seu é o melhor caminho. Por que isso? Porque, na verdade, né, sempre aquele caminho que a gente escolheu é o mais fácil, afinal, é o caminho que nós sabemos fazer, né? E entender a do outro é um processo mais interessante. Então, percebam, por isso nós estamos falando muito em uma metodologia de resolução de problemas, que é conhecida de longa data, mas assim, e sempre nós estamos nos perguntando, né? E de que maneira isso está se efetivando na sala de aula, ok? Então, a gente tem que estar sempre desconfiando um pouquinho dessas certezas que a gente tem, eu sempre gosto de dizer isso. Será que essa é a melhor forma de fazer? Será que esse possível que eu estou fazendo está sendo o suficiente? Então, são as questões que nós temos que sempre estar perguntando. Romper também na educação matemática, né? De que alguns alunos aprendem matemática. Mentira, né? Outra mentira, né? Os meninos aprendem mais do que as meninas. De certa forma, assim, até os resultados de avaliação de larga escala até mostram que isso é verdadeiro, né? Então, assim, a gente tem ali a associação de meninos acertando um pouquinho mais do que as meninas. De fato acontece, mas é isso? Não. O que a gente acredita é que existe uma questão cultural que, por pressuposto, isso seja verdade e acaba virando verdade, né? Então, mentira. Todos, meninos e meninas, aprendem igualmente matemática. Importante saber que todos os alunos aprendem, desde que seja dado para eles o tempo correto e os recursos didáticos corretos. Todos aprendem. É o tempo que modifica e, às vezes, faz com que uns se sintam mais fracos e outros mais fortes na educação matemática e nas outras áreas de conhecimento também, né? Então, a gente precisa ter essa expectativa e essa certeza, precisamos ter essa crença de que todos os alunos podem e devem aprender igualmente matemática, né? Outro mito. O aluno bom de matemática é aquele que responde a resposta rápida e precisa. Não é verdade. O que a gente quer nessa concepção de matemática é aquele aluno que pense, busque formas diferentes de resolver, que depois que descobriu formas diferentes de resolver, ele consiga ainda, na interação dos demais alunos, na interação com o professor, percebam que eu estou falando o tempo todo de interação. Isso é fundamental. É assim, qual que será que é a melhor forma de fazer? Entende? Às vezes a minha não é a melhor, né? Então, assim, a gente tem que perceber que fazer matemática na sala de aula é uma coisa que não é para ser rápido, é para ser muito pensado, né? Existem formas diferentes de representar, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, todas essas formas precisam ser respeitadas por cada um deles, tá certo? E nós vamos ver agora aí, no último mito que está aí colocado, em que a matemática ensinada na escola não tem relação com o cotidiano. Eu não estou querendo falar aqui que a matemática tem que ser um instrumento. Olha, essa última aqui, ó. Ela sempre tem relação com as práticas que existem nos diversos campos de atividade humana, tá certo? Na enfermagem, na engenharia, na topografia, na receita, ou seja, na compra, ou seja, o tempo todo nós estamos falando. E é isso que estava especificado no slide anterior. O que a gente quer da matemática é que o aluno tenha a capacidade de, tendo conhecimentos matemáticos, tendo habilidades matemáticas, ele consiga ler melhor esse mundo, através da produção de números, de taxas, de desenhos, de formas, de representações, ele consiga ler melhor esse mundo, possa modelar isso de uma maneira, e aí, através de simulações, de exemplificações, poder melhor intervir sobre ele. Então, essa é a nossa lógica que tem feito. E em cima dessa linha,
é que nós montamos, então, a partir da segunda sequência de atividades, que está aí no próximo slide, eu apresentei esse slide na semana passada, muito rapidamente, em que nós buscamos algumas teorias, tá certo? Para mostrar didaticamente o que nós estamos entendendo a diferença entre problemas e exercícios. Nós usamos como um referencial teórico o Juan Inácio Pozo, tá certo? Mas existem outros que são muito fortes aqui no Brasil. A própria professora Lourdes Sonucci, que é uma grandíssima referência. Nós temos também o português João da Ponte, né? São pessoas que trazem a discussão de como, na aula de matemática, a gente escolhe um caminho mecânico ou um caminho mais próximo desse que a gente sonha implementar na sala de aula. Porque quem aprende matemática dessa maneira passa a ter sentido, né? Então, assim, a primeira sequência de atividades, nós lidamos bastante com essa questão. Para quem se interessar, recomendo revisitem o material, reassistam às apresentações, sugiram para os professores verem, porque a forma como eu trabalho, como sendo classificado ali por um problema, na aula de matemática, é diferente da forma pela qual eu faço um exercício, tá certo? E sempre dizendo que, às vezes, não é o fato de eu colocar um enunciado bonitinho que o exercício virou um problema, não. Tá certo? A gente tem que pensar direitinho, existe uma série de metodologias. Então, lá na sequência de atividade 2, nós falamos sobre a diferença entre exercícios e problemas. Próximo slide, por favor. Na sequência de atividade 3, que foi realizada já na transmissão da semana passada, nossos formadores falaram o seguinte, né? Olha, cuidem para que nas suas aulas, e as tarefas no desdobramento olhou isso, né? Cuide nas suas aulas para que seus alunos tenham tempo, né, a questão da rapidez, para compreender o problema, para conceber um plano de como ele resolveria esse problema, de como executar esse plano que ele esboçou, que às vezes ele tenta, percebe que não dá certo, volta. Percebam que isso gasta mais tempo do que um mero exercício, que seria, olha, aplica essa fórmula aí e vira decoreba, sem significado. E aquilo que a gente sempre fala por último, será que esse processo que eu usei para resolver o problema foi a melhor forma? Será que esse resultado está adequado? Então, percebam, na sequência da atividade 3, nós nos preocupamos em cutucar seus professores, e por isso que vocês precisam, nessas tarefas de desdobramento, ajudá-los, organizar o espaço, orientá-los para que eles possam fazer essa reflexão. Porque para nós é muito difícil, nós somos pressionados pelo tempo, a gente quer fazer, vencer o material rápido, né? Como que fica isso? Então, a gente tem que planejar muito bem. Na próxima semana, próximo slide, por favor, nós vamos entrar na semana na sequência de atividades 4. Nessa sequência de atividade 4, nós estamos entrando em uma dessas primeiras etapas, onde a gente apresenta para os professores, vamos problematizar com os professores formas que eles podem ter para ajudar o aluno a compreender o problema. E não é falando para o aluno como faz, pelo contrário, é a partir daquilo que o aluno apresenta, né? Ele tem que entender o que o aluno está pensando para que ele, professor, ou seus próprios colegas em trabalhos em grupo, em dupla, e por isso que esse trabalho mediado pelo computador também possibilita, através de vídeos, fotos, enfim, produção na sala de aula, o ensino remoto dá para fazer dessa maneira. É uma série de perguntas. Eu não vou aqui ler cada uma dessas, por uma questão de tempo, mas depois vocês acessem, por favor, esse PowerPoint, que vai estar disponibilizado no sistema da EFAP. Existem ali algumas dicas que estão colocadas. Na transmissão da outra semana, os professores vão detalhar isso aí calmamente. Ou seja, então aqui já dou uma paradinha. Nesta semana, nosso foco é ajudar o professor nas tarefas de planejamento. Vocês percebam, formação e ação ao mesmo tempo. Planejar e formar. É como a gente pode ajudar esses professores a ajudarem seus estudantes a melhor compreender o problema, ok? O próximo slide, eu fiz questão de trazer nessa transmissão, porque ele traz aqui um modelo que foi desenvolvido na Universidade de Iowa, pela equipe de pesquisadores do professor José Carrillo, né? Nós estudamos esse modelo aqui desde 2016, eu tenho participado das pesquisas aqui na Faculdade de Educação da Unicamp, né? Dentro do PRAPEN, né? Práticas de Ensino de Matemática, em particular no grupo do CESP-MAT, que foca isso atentamente. Existem outros modelos, né? Não são poucos os modelos. Mas eu trouxe esse daqui, é o que a gente tem estudado mais recentemente. Ele mostra a complexidade do professor, e por isso que o planejamento, e peço para vocês, nas tarefas, tem que ser muito bem cuidado. O que esse modelo nos fala?
A primeira questão, né, que tem ali o lado que o professor tem que ter um conhecimento da matemática propriamente dito. Mas ele também tem que ter um conhecimento de como fazer essa matemática ser entendida pelos alunos, que é o outro domínio. Então, um domínio é o conhecimento da matemática e outro domínio é o conhecimento pedagógico, de como se ensina essa matemática. Dentro de cada um deles, percebam vocês que a coisa não é muito simples, não. Ela é bastante complexa, são várias coisas ao mesmo tempo. Isso não precisa ser dito para os professores. Quem tem que saber isso é quem é responsável pela formação dos professores. Ou seja, eu teria que saber esse ou outro modelo qualquer, que vocês se adaptem. Vocês têm que saber disso claramente. Por quê? Dentro do domínio que a gente tem do conhecimento da matemática, perceba, o professor tem que ter um conhecimento do tópico da matemática. O que esse conhecimento do tópico da matemática fala? Quais são as definições, conceitos que existem sobre o que ele ensina, né? Qual é a noção de fração? Qual é a definição de fração? Como que se representa? Quais são os procedimentos que eu tenho que ter? Percebam que é um conjunto de coisas que existem, como eles podem representar essas diferentes formas. Isso é só um dos subdomínios que existem, mas é essencial, sem ele a gente consegue fazer. Um outro domínio, subdomínio que existe, é esse que fala assim das conexões. Percebam vocês, às vezes nós temos um problema muito simplesinho, e o professor precisa generalizar. Então, ou seja, o professor precisa saber qual a conexão desse básico com o geral. Às vezes, para explicar um exercício que está muito complicado, o professor tem que sair desse geral e partir para uma coisa mais simples, para explicando por partes, e faz parte isso da compreensão de problemas. Por que eu trouxe isso? Porque nós, formadores, temos que saber que o professor tem que ter toda essa visão. Qual a relação desse tópico da matemática com outros tópicos, né? Então, por exemplo, qual a relação entre medida e frações? Né? E vamos embora, passar um pouco rapidamente aqui, apenas para vocês terem essa noção. O terceiro subdomínio, que está aí em meio roxinho, meio rosado, ele fala sobre as práticas, né? Por favor, volta um slide. Ele volta sobre os conhecimentos das práticas de matemática, ou seja, como fazer para demonstrar. Este é um outro subdomínio, tá certo? Por favor, produção, volta os 3 slides, que eu acho que o pessoal visualizando fica mais fácil. Para frente, por favor. Mais um. Obrigado, é esse, tá bom? Perceba que essas 3 coisas que eu falei são só sobre o conhecimento matemático. Agora, por outro lado, existem outros conhecimentos que o professor também tem que saber na hora do planejamento. Ele não consegue pensar um separado do outro. Quais são as teorias específicas no que se refere ao ensino da matemática? Quais são os recursos existentes? Quais são as possibilidades e limitações de cada um dos recursos didáticos? É essa parte em verdinho. Essa parte em azulzinho aqui, né? Essas teorias de aprendizagem. Como que os alunos aprendem? Quais são as principais dificuldades que os alunos têm quando vai aprender isso, independente de onde estão? Tá certo? Qual que está assim? Então, na hora do planejamento, uma pesquisa na internet sobre publicações realizadas sempre vai ajudar assim, meu aluno tem dificuldade em entender por causa disso. A solução é isso. Percebam, eu estou explicando isso para vocês, de novo, repetindo, porque é fundamental que os professores articulem todos esses conhecimentos. E o último subdomínio, que a gente está chamando aqui meio assim, em geral está em inglês, traduzido assim, um conhecimento curricular. O professor precisa saber sobre esse tópico, qual a relação desse conteúdo com os demais conteúdos que existem nos anos seguintes e nos anos anteriores. O que está sendo cobrado nas avaliações externas, o que é importante, ou seja, todo o conhecimento curricular. Então percebam vocês, e aqui eu vou parando nesse slide, gostaria de ficar mais tempo, mas não dá. Percebam vocês, coordenadores pedagógicos, né? A importância que existe na atividade de planejamento, no desdobramento da escola, ok? Vou entrar agora, por favor, o próximo slide. Eu vou entrar agora na proposta de tarefa que a gente tem. Próximo slide, por favor. Eu vou explicar aqui as tarefas que os professores terão acesso lá na semana que vem para essa atividade de planejamento e de formação ao mesmo tempo, tá bom? Uma primeira proposta é o que nós exercitamos nas 2 últimas sequências de atividades, né? Olhar para a sequência didática, identificar objetivos, não vou gastar tempo nisso, que foi o que nós fizemos nos 2 encontros, né? O que trouxe de novo aqui, como sugestão, na 4ª etapa, sempre colocamos perguntas para o próprio professor analisar, refletir sobre o planejamento feito e como foi o desenvolvimento das aulas, né?
Então, assim, o que ele observou nas semanas anteriores? Traz para essa reunião de planejamento. Chamamos aqui, nessa semana, de atividades preliminares. A segunda, ela traz, assim, sobre alguns papéis. Percebam que, no ensino da matemática, quando ela é mecânica, o professor apresenta, o aluno reproduz aquilo que o professor apresentou. É uma linha de matemática, não é a que nós defendemos aqui. Aqui nós defendemos muito, vocês perceberam, a discussão sobre interação. Então, aqui nós vamos trazer um conjunto de perguntas, de novo, para que vocês, juntos com os seus professores, eles individual ou coletivamente, respondam as perguntas para pensar. Vamos pensar sobre o que é isso, tá bom? A terceira etapa é o planejamento propriamente dito, né? Colocar em ação, dar completude a tudo isso que nós falamos e pensamos nessas etapas anteriores. E a quarta etapa da tarefa, como das vezes anteriores, lançamos algumas perguntas, né? Não dá para analisar tudo, então a gente dirige com focos, dá para ele pensar um pouquinho como foi essa interação. De maneira geral, essa é a linha das tarefas que estão aqui na frente detalhadas, que seus professores receberão por escrito e receberão também na transmissão, ok? Próximo slide, por favor. Bom, então é isso. Nas atividades preliminares, vimos agora há pouco que são 3 etapas, né? Olhar lá o material, próximo slide, né? E observar isso aqui, igual ao que foi as sequências anteriores. Identificar as sequências, as dificuldades que os alunos têm. Lembra que eu disse agora há pouco? Quais são as teorias da aprendizagem, né? Então, o professor tem que olhar, eu vou ensinar formas geométricas. Então, assim, quais são as dificuldades? O que a gente acha que é óbvio, mas não é óbvio, né? Como a gente vai fazer para não ensinar do mesmo jeito que a gente aprendeu, né? A gente costuma ensinar do jeito que a gente aprendeu. Será que essa foi a melhor forma, né? Então, aqui está essa segunda etapa da etapa preliminar. Próximo slide, por favor. É essa aqui. E também dá uma consultada sobre as reflexões feitas nas 2 ATPCs anteriores, né? A realizada há 15 dias atrás e realizada há 1 mês atrás. Então, assim, quais foram as reflexões do planejamento feito lá? Você pega e volta para cá e fala assim, como eu posso melhorar o meu planejamento, tá bom? Então, até aqui, nenhuma novidade, praticamente, que nós fizemos. As novidades voltam a partir do próximo slide. Vamos lá. Aqui nós estamos trazendo que nesse novo papel do professor, há 5 papéis diferentes que ele traz, que ele tem que ocupar, para não ser um mero expositor e um mero cobrador, se os alunos aprenderam ou não, ou se eles conseguiram memorizar aquilo que ele ensinou na sala de aula ou não, né? Nós estamos numa outra proposta, nós estamos numa proposta de interação. Então, o professor, como organizador, ele tem que se preocupar com algumas coisas. E aí nós colocamos aqui, para vocês já terem noção. Depois vocês olhem com mais calma, né? Mas está lá no material, está na transmissão também, tá bom? Qual que é esse papel que o professor tem que fazer como organizador? Então, em vez de falarmos o que ele pode fazer, nós transformamos isso em algumas perguntas. Percebam, a gente acredita muito na reflexão. Próximo slide, por favor. Professor como mediador durante a aula. Esse slide é o único que vai estar presente, é importante isso, esse slide é o único que vai estar presente na transmissão da série do ano que vem, da semana que vem, da semana que vem, por causa de tempo, tá? Mas nas tarefas que estão impressas, todas as perguntas estão feitas. Então, o papel do professor como organizador, próximo, por favor, o professor como incentivador, para cada um desses papéis na sala de aula, nenhuma novidade, mas em que medida isso está colocado em prática? É isso que a gente tem que pensar. Não tem nada de novo aqui. A inovação vai estar em conseguir fazer isso, estar presente na sala de aula, né? É isso que dá vontade. Então, o professor como incentivador da aprendizagem, próximo slide, é o professor como um avaliador, tá certo? Então, percebam, próximo slide, tá? Nós temos aqui, então, esses 5 papéis que vocês vão estar vendo, e repito, os 5 papéis, na forma de perguntas, estarão presentes, cada um deles com 4 ou 5 perguntas, para puxar reflexões dos professores e nosso desejo, nossa vontade, que isso se reflita depois no planejamento da aula, tá bom? Terceira etapa, próximo slide.
É isso. Feitas as reflexões, como colocar em ação, como eu disse agora há pouco. Essa é a terceira etapa nas tarefas que estão ali previstas, sugeridas para vocês durante essa execução. Próximo slide. De novo, né? Novamente, outra vez. Feito o planejamento, após as reflexões, quais são as perguntas que nós podemos fazer se esse planejamento está adequado? E depois, são as mesmas perguntas para verificar se o desenvolvimento das aulas foram feitas, né? Eu não vou ler cada uma delas aqui por uma questão de tempo e repito. Acessem depois o site aqui da IFAP, no aplicativo, não sei, e tudo isso está ali registrado bonitinho para vocês, tá bom? Então, essa é a sequência de atividades que nós estamos planejando, mas sem perder de vista todo aquele complexo que eu falei para vocês, de uma lógica de ensino da matemática, pautado e considerando nesse grande desafio do professor, que é considerar assim, aqueles 6 subdomínios que o Caride nos ensinou, tá certo? Que a pesquisa dele mostra, que ele modelou durante as pesquisas dele, e como o professor, para desenvolver a sua ação docente, tem que articular tudo ao mesmo tempo. Não é um trabalho fácil. E se o trabalho do professor não é um trabalho fácil, né? Entra aí o trabalho do coordenador pedagógico, que é quem eu mais admiro na escola, né? Desculpa por todos os outros, mas é quem que é o verdadeiro articulador baseado na escola para a formação dos professores, né? Então, essa reunião devidamente organizada por vocês pode, espero, desejo, meus votos, de que seja bastante reflexivo e que impacte aí na aprendizagem das crianças, né? No último slide que estará aqui apresentado para vocês, tem todas as referências bibliográficas, todas não, desculpe, algumas, aquelas que nós estamos priorizando para vocês. Caso vocês queiram complementar com outras, é lógico que vai ser muito bem-vindo, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, porque eu já passei 2 minutos do meu limite, peço desculpa a todos aqui da produção, e deixo meu forte abraço para vocês, tá bom? A partir da próxima quinzena, eu não estarei mais com vocês, infelizmente, tem que fazer algumas opções. Quem estará acompanhando vocês a partir da próxima semana será o querido professor, o professor Valdir, tá certo? Que vai dar continuidade a esse trabalho, tá bom? Saúde para todos, cuidem-se, por favor, nesse período de pandemia. Um abraço a todos. Obrigado. Marcelo? Ok, obrigado, Adilson, pelas suas considerações, contribuições nesse período que nós tivemos com você também, que assim compartilhar esses conhecimentos e saberes junto com aqui a proposta do Currículo Paulista e o Programa de Recuperação e Aprofundamento. Agradeço a sua colaboração, agradeço a participação de todos os professores da área de matemática, os PCs, PACs, também os PCNPs, que agora, nesse momento, vamos dar um intervalinho para vocês de alguns minutos para iniciar a formação, a reunião de trabalho do pessoal de língua portuguesa, tá? Alguns minutinhos de intervalinho, até breve, um abraço a todos.